Bom, gente, vamos começar relembrando um pouquinho o que vocês aprenderam lá no S2 sobre o mecanismo de imunização, né? Então, quando a gente fala de vacina, a gente está falando de imunização ativa, ou seja, a gente injeta na pessoa alguns micro-organismos ou partes deles ou estruturas, né? Como é que é? Por engenharia genética, enfim. A gente injeta o antígeno, né? E aí a pessoa vai desenvolver imunidade contra aquilo. A imunidade ela é mais duradoura do que a imunização passiva, que é o quê? É quando eu já injeto o anticorpo. Então a gente está falando dos soros e das imunoglobulinas, que são os anticorpos prontos, que são para defender de uma injúria aguda, porque depois o organismo elimina e a imunidade acabou. Então imunidade duradoura é vacina. E aí a vacina, ela pode ser feita por vários tipos de componentes antigênicos, né? Pode ser bactérias ou vírus, mortos atenuados ou inativados, fração de vírus, toxinas, tudo isso pode compor a vacina. E a vacina não é composta só disso, né? Ela tem o líquido de suspensão, ela tem adjuvante, que é o alumínio, que é o que faz a vacina doer. Aquela vacina antitetânica que a gente toma fica com o braço pesado é por causa do alumínio, que ele está ali para aumentar o poder imunogênico da vacina. Mas já existem vacinas hoje, Fernanda, que não usam alumínio, que usam outro tipo de adjuvante, né? Então, nessas vacinas, por exemplo, a do HPV, ela já usa eu não estou lembrando agora, devia estar, né, com ela, qual é o adjuvante, mas ele não usa alumínio. Então, a dor é menor do que quando se usa alumínio. Exatamente. E a questão da alergia, quando a pessoa diz que tem alergia à vacina, ela não vai ter alergia ao vírus ou à bactéria, ela vai ter alergia a algum componente, provavelmente do meio de cultura, que quando você lava o meio de cultura com líquido de suspensão para retirar o componente antigênico, você acaba causando alergia, como é o caso de pessoas que têm alergia ao ovo. Por quê? Porque principalmente o vírus, que ele é acelular, ele precisa de um meio celular para ser cultivado. Geralmente usam células do ovo. E aí por isso que pessoas que têm alergia ao ovo não podem tomar determinadas vacinas. E aí então, a partir disso daí, eu tenho que saber que para cada vacina eu tenho uma via específica de administração. Isso a gente também não precisa decorar. Existem a bula das vacinas e aí a gente tem como saber se a vacina é intramuscular, está dentro do músculo, se ela é subcutânea, se ela é intradérmica ou se ela é oral. Obviamente, eu não preciso nem dizer que a gente não pode misturar essas vias de administração, que o estudo que é feito para saber se a vacina é eficiente, é eficaz, ele é feito obedecendo aquela determinada via de administração, né? Então, isso é uma coisa que às vezes vocês podem estar numa unidade de saúde e a enfermeira ou a técnica vir perguntar para vocês. A gente não precisa decorar, olha lá a bula rapidinho e aí a gente descobre qual é a via de administração daquela vacina. E aí, então, a gente tem vacinas, principalmente dois grandes grupos de vacinas. A gente tem as vacinas de micro-organismo vivo atenuado e as vacinas de micro-organismo inativado. Isso é uma coisa que é importante vocês saberem. Por quê? Porque os efeitos adversos, eles vão variar, né? As vacinas de vírus inativados, elas vão ter basicamente como efeito adverso dor local, uma febre e tal. Mas as vacinas de micro-organismo vivo atenuado, como é que se dá o processo imunogênico delas? Quando a gente injeta esse micro-organismo, ele não tem o poder virulento, ou seja, ele não causa a doença, mas ele vai fazer o ciclo que aquele micro-organismo faria no nosso organismo. Então ele vai se multiplicar, ele vai se dividir, vai gerar a resposta imune a partir daí. Então o efeito adverso ele pode ser um pouquinho mais sério, principalmente se a pessoa for imunossuprimida, né? E são aqueles que geralmente dão mais febre, pode dar rasgo cutâneo, a criança ou o adulto, né, fica mais molezinho, né, mais prostrado por causa da vacina. Mas que no geral, se a pessoa não é imunocomprometida, não tem maiores problemas. Lembrando que a gestante, ela é considerada, né, um indivíduo imunocomprometido. Então, para gestantes, essas vacinas de micro-organismo vivo atenuado estão completamente contraindicadas. É claro que se vocês conhecerem alguém que inadvertidamente tomou a vacina e não sabia que estava grávida, o que é que os estudos mostram? Que, no geral, não faz mal.
Mas daí a eu recomendar ativamente que a gestante tome uma vacina dessas, né, vai uma grande diferença. Fernanda, e uma pessoa imunodeprimida, por exemplo, uma pessoa que tem o vírus do HIV, né, ou que tem AIDS, ou que tem um câncer, também a gente pode tomar esse mesmo raciocínio da gestante? Bom, então vamos só separar uma coisa. Quem tem o vírus HIV, ele não necessariamente é imunossuprimido. Isso é um ponto muito importante. Então, já a gente fala desses. Quem é imunossuprimido, quem tem um câncer, quem tem uma imunossupressão congênita ou adquirida, não pode tomar vacina de micro-organismo vivo atenuado. Em relação às vacinas de micro-organismo inativado, dependendo do tipo de imunossupressão, ele não vai adiantar tomar a vacina, porque existe um tipo de imunossupressão, que é a imunossupressão humoral, que ele não vai produzir anticorpo, mas pelo menos ele não vai morrer se ele tomar. Vamos falar agora um pouquinho do HIV. Então, a gente tem, quando a criança nasce, ela é filho de mãe HIV positiva. Ela ainda não é, a gente não sabe ainda nem se ela é HIV positiva e muito menos se ela é imunodeprimida. Então, ele vai fazer as vacinas normalmente. No geral, a gente só vai estar descobrindo se a criança é HIV positiva perto do final do primeiro ano de vida. Por quê? Para eu saber se ele é HIV positivo, ele tem que fazer 2 cargas virais. E não é um exame rápido de ser feito, eu só colho a primeira depois que ele terminou o AZT, enfim. Então, lá pro final do primeiro ano de vida é que eu vou descobrir se ele é HIV positivo. Enquanto isso, eu vou vacinando a criança. E aí, depois, chega lá, 9, 10 meses de vida, eu descobri que ele é HIV positivo. Ele é HIV positivo, ponto final. Ele não é imunossuprimido. Então, ele continua fazendo as vacinas até que ele desenvolva um quadro de imunossupressão. Então, enquanto ele não for AIDS ou SIDA, ele está se vacinando normalmente. A única diferença, não sei se vocês vão gravar isso agora, mas vocês pelo menos vão ter ouvido falar, é a vacina da poliomielite. A gotinha da poliomielite, ela é uma gotinha de micro-organismo vivo atenuado. E qual é o problema? Como ela é gotinha, ela entra pela boca e ela sai no cocô. E aí aquele vírus vivo atenuado que está saindo no cocô, ele pode contaminar as outras pessoas da casa. Então, se a criança é filho de mãe HIV positiva, é porque, obviamente, a mãe dele é HIV positiva. E aí a mãe dele pode ser imunossuprimida e na hora que ela vai lá trocar a fralda dele, ela pode entrar em contato com o vírus e aí fazer a polio nela. Então, toda criança que é contactante de um indivíduo imunossuprimido em casa, ela não faz a polio oral, ela faz a polio injetável. Agora vamos falar, que tal a gente falar agora, Nanda, sobre os grupos que recebem vacinas e quais vacinas para quais grupos. Mesmo que você tenha dito que eles não precisam decorar isso, mas a gente precisa repassar. A criança tem um calendário enorme de vacina, né? Quem é mãe, às vezes, né, chora cada vez que vai vacinar a criança com tanta injeção que a criança leva. Mas eu acho que a gente precisa falar sobre isso também. Pois é, né? A criança ela vai ter, principalmente no primeiro do ano de vida, muitas vacinas. Basicamente, até 6 meses, todo mês ela vai ter que ir lá no posto fazer vacina. Depois de 1 ano, ela tem alguns reforços, mas são menos. Acho que o principal que a gente tem que destacar é que, ao nascer, na maternidade, é indicado que a criança faça a vacina contra a hepatite B e contra a BCG, né? Que é contra formas graves de tuberculose. E aí depois, ao longo do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto mês, 6º mês de vida, ela vai fazendo vacinas e reforços dessas vacinas. Acho que as principais doenças, né, que a gente está protegendo a criança são tétano, difteria, coqueluche, hepatite B, sarampo, rubéola, cachumba, meningite, rotavírus. Rotavírus é muito importante porque a gente ainda tem muita diarreia leva a desidratação, às vezes a desidratação leva à morte, então a vacina do rotavírus, ela é importantíssima, por quê? Porque a janela dela de aplicação, ela é muito curtinha. São 2 doses, uma aos 2 e uma aos 4 meses, mas para cada dose você só tem um espaço de 6 semanas para vacinar. Se eu não vacinar nesse período, eu não faço mais a vacina. Por quê? Porque essa vacina é uma vacina que tem sido estudada há muito tempo, mas ela só entrou recentemente no calendário, porque outras tentativas ocorreram de inserir essa vacina e sempre tinha muito evento colateral, muito evento adverso.
E aí conseguiram essa, mas eles viram que a aplicação fora dessa janela dá evento adverso, dá invaginação intestinal. Então a gente tem que obedecer a essa janela para aplicar. E aí por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque se a criança vai no posto e por falsas contraindicações ela não é vacinada, ela pode perder a chance dela de ser vacinada. Então a vacina do Rotavidas a gente tem que estar bem atento, que é aos 2 e aos 4 meses. Agora, se ela não fizer a dos 2, ela já não faz a dos 4, porque não adianta fazer uma dose só. Eu queria só ressaltar uma coisa, Fernanda, pela experiência de vida. As vacinas, elas são tão importantes, vocês não têm ideia, até a década de 80, aqui no Brasil, aqui no Ceará, quantas crianças morriam de sarampo, de difteria, de diarreia. É uma coisa que não vem da década de 80, mas na década de 90, mesmo nos anos 2000, ainda o número de óbitos por crianças com diarreia era muito grande por causa da desidratação que ela trazia. Mas essas outras doenças não são... Quando muitos de vocês estavam nascendo, ainda tinha muita criança morrendo de sarampo. O sarampo, nós só conseguimos erradicar o sarampo aqui no Brasil na década de 90. Na década de 90... ainda morria muita gente com sarampo. Eu lembro que até 95, 96 foi quando a gente teve essa erradicação, que você precisa ter 5 anos sem nenhum caso registrado daquela doença para acontecer. Mas, minha gente, na década de 80, eu era médica num hospital e eu tive muitas vezes de separar uma enfermaria e tinha internado 30 crianças, 40 crianças só com sarampo. O hospital ficava, a cada 2 anos, tinha essas crises, essas epidemias, esses surtos, né? Então, hoje, a gente, às vezes, eu estou dizendo isso porque muitos de vocês nem sequer conhecem, né, um sarampo, clinicamente falando, né, mas é uma doença que matava muita criança, né, como a difteria também, como essas doenças que são erradicadas, mas a gente não pode deixar de vigiar, porque se você deixa de vacinar, isso tudo pode voltar. Né, como alguns países menos desenvolvidos do que o Brasil, que ainda não têm acesso às vacinas, ainda tem essas doenças, né, que matam, de fato, as crianças. Qual é o conceito de erradicação? Porque a gente está vendo um retorno de casos de sarampo e o Ministério da Saúde colocando cartazes nas unidades de pronto atendimento para a gente ficar alerta sobre o retorno dessas doenças, né? Erradicação, geralmente, ela é considerada, você considera erradicado um evento, né, um agravo, quando você tem, a partir de todo um processo de controle, você não registra um caso por 5 anos seguidos, né? Então, hoje, o sarampo, a poliomielite, a gente foi considerada erradicada em 1993, 92, 93, mas as ações de controle, elas continuam, né? Porque, em tese, se ela foi erradicada, você não precisava mais estar vacinando, porque está erradicado, né? Mas, na verdade, né, você não erradicou isso no mundo, então você ainda tem a possibilidade de você importar casos, então, por isso, a gente continua se prevenindo. Do sarampo, eu acho que acontece a mesma coisa, ele não está erradicado no mundo, né? Então a gente conseguiu erradicar por aqui, mas o controle ainda continua. Tu ia falar alguma coisa, amiga? Eu ia falar, assim, da credibilidade do programa de imunizações que a gente tem, né, assim, e como profissional, assim, é como que a gente tem que reforçar isso às pessoas que a gente atende, né, assim, que é um programa que é reconhecido internacionalmente, é um programa que gera um alto custo para o governo. A gente sabe que é um investimento porque, né, é um custo que se tem com as vacinas, mas você está prevenindo um monte também de agravos lá na frente, né? Mas a importância que a gente tem que dar como profissional a esse programa e saber que tem muitos estudos, né, por trás, muita coisa que sustenta, né, a validade daquele programa e as vacinas que estão sendo incluídas. Pois é. Hoje, com a facilidade de divulgação das coisas na rede social, o que me preocupa são esses grupos anti-vacina, né? As pessoas caem nessa conversa justamente porque não tem a memória do que a professora Paula falou, que há 10, 20 anos atrás, muita gente morria com doenças que hoje a gente quase não vê. Então, as pessoas abrem a boca e tem muita gente... porque eu conheço uma pessoa que teve um evento adverso, mas aí, entre tantas milhões de pessoas que são imunizadas,
quantas que vão apresentar o evento adverso. Só que aquela que apresenta o evento adverso sai na mídia, aparece nas redes sociais e aí assusta outras pessoas que acabam deixando de vacinar os seus filhos. Só que você ter a doença é muito mais sério, é muito mais grave, é muito mais potencialmente danoso do que o dano da vacina. Ai, mas ele vai ficar com febre. Gente, pelo amor de Deus, né? A febre, a dor, vai castigar 2 dias, mas isso é muito melhor do que desenvolver a doença e morrer ou ficar sequelado, como é o caso da poliomielite ou de uma meningite. Então, a gente tem que ser um árduo defensor das vacinas e a gente tem que acreditar no nosso programa, porque eu já vi também reportagens dizendo, porque a vacina da clínica de vacinação não dói. Não é isso, né? As vacinas são as mesmas. Hoje em dia, o nosso programa está tão completo que as clínicas de vacinação, para conseguirem vacinar, oferecem, tipo assim, proteção contra 2 sorotipos a mais, 3 sorotipos a mais. A vantagem real que eu vejo na clínica é só porque eles têm as pentas, heptas, hexas, octavalentes, ou seja, eles juntam as vacinas no mesmo frasco e furam menos. Talvez esse seja o único benefício, mas daí eu contraindicar a vacinação no posto ou dizer que não tem confiabilidade é um salto tremendo, né? Um detalhe, pessoal, assim, na epidemiologia, eles têm 2 grandezas interessantes que vocês têm que ir atrás de estudar. Se chama número necessário tratar, número necessário rastrear e até mesmo número necessário para ocasionar dano. Então, na medicina, vocês têm que começar a perceber isso. Nunca uma intervenção é 100% segura. Nenhuma. Raramente você vai ter uma intervenção 100% segura. Então, sempre quando a gente está fazendo alguma coisa na medicina, tem um cálculo do risco-benefício. Então, se a gente está fazendo uma política dessa de intervenção em massa, é porque talvez, muito provavelmente, os estudos mostraram que o número necessário tratar, ele compensa os gastos e até mesmo as comorbidades que daria se você não estivesse fazendo essa intervenção. Então, voltando aqui um pouquinho, né? Então, a gente falou das vacinas das crianças. Contra a gestante não, né? Nas gestantes, quais são as vacinas que a gente vai usar? Então, a gestante é aquele ser que tem um outro ser dentro dela. Então, quanto menos eu mexer com a gestante, melhor. Porque depois acontece alguma coisa com o bebê, sempre vai ficar a pergunta, será que foi por causa de determinada intervenção que eu fiz? Então, a gestante, se pudesse, tomava só água e nada mais, né? Mas, como o professor Alan falou, existem vários estudos que mostram, né, situações onde os riscos e os custos superam os riscos, onde os benefícios e os custos superam os riscos. Então, a gente vai ter que, em alguns casos, imunizar a gestante. Quais são esses casos? Então, a gente tem 3 vacinas que são recomendadas para a gestante. A vacina contra a hepatite B, se ela não tiver feito. E aí, a vacina contra a hepatite B são 3 doses. Agora, nunca na vida eu vou precisar repetir. Então, toda vez que eu paro um esquema vacinal, eu só completo. Então, a vacina são 3 doses. Se a gestante tiver tomado uma, eu dou mais 2. Se tiver tomado 2, eu dou mais uma. Se ela já tiver tomado as 3, ela não precisa tomar outra. A outra vacina é a vacina contra a influenza. Por quê? Porque a gente sabe que a gestante, por ser imunossuprimida, ela é um grupo de risco para desenvolvimento da síndrome respiratória grave causada pelo vírus influenza. Então, a gente tem que dar também a vacina contra a influenza. E a terceira vacina é a vacina do tétano, né? A vacina do tétano é uma vacina que são 3 doses necessárias para imunizar, com reforços a cada 10 anos, 5 anos no caso da gestante. Então, a gente tem que também avaliar o cartão de vacina dela. E se alguma vez na vida ela já tiver tomado 3 doses, eu vou só avaliar o tempo e fazer o reforço se necessário. Se ela tiver iniciado o esquema, por exemplo, numa gestação anterior, ela só deu tempo de fazer 2 doses, eu completo com a terceira. Mesma coisa que eu falei da hepatite B. Só que, desde o final de 2015, a gente teve um grande ganho para gestantes, que foi o quê? A vacina existe disponível agora nas unidades de saúde, a vacina DTPA, né? Porque a gente fazia a vacinação de tétano para gestante com a vacina DT, que é contra a difteria e tétano. Por quê? Porque até então o P, que é da pertussis, que é da coqueluche, a gente só podia fazer em criança até 7 anos. Acima de 7 anos e adulto a gente não fazia. Mas eles desenvolveram essa vacina, que é uma DTPA, que pode ser feita em adulto. E aí as unidades de saúde disponibilizam essa vacina para gestante entre a 27ª e 36ª semana de gestação. Essa vacina é importante por quê? Principalmente para proteger o neném. Porque a gente tem visto muitos casos de coqueluche
em bebês menores de 6 meses, porque a vacina contra a coqueluche ela é feita aos 2, 4 e 6 meses. Então, até fazer a terceira dose, a criança, a imunidade dela pode não ser 100%. E aí a gente vê os casos de coqueluche, principalmente em bebê pequeno, e em bebê pequeno a coqueluche geralmente é mais grave, por causa daquela tosse, do guincho, da insuficiência respiratória, então a criança pode complicar bastante. Então, a gente imunizando a gestante, tanto eu protejo a mãe, porque os adultos são os principais carreadores, né, do patógeno, quanto o fato dela fazer anticorpos vai passar para o bebê e o bebê vai estar protegido quando ele nasce. Então, o que as unidades de saúde estão fazendo? O reforço, né? Se a gestante está com o esquema completo e vai fazer só o reforço, eu procuro fazer o reforço nessas semanas, entre 27 e 36, porque também não adianta fazer muito no início da gestação. Para eu proteger o bebê, foi visto que eu tenho que vacinar a mãe nessa idade gestacional. Então, se a gestante não tomou nenhuma vacina, eu começo no início do pré-natal para entre a 27ª e 36ª semana eu dar uma dose da DTPA. As outras eu posso dar até com a DT normal. Eu deixo a DTPA só para essa idade gestacional. E aí o que a gente tem que ter cuidado na hora que está fazendo o pré-natal é programar a vacinação dela para que o reforço caia nessa idade gestacional. E, Fernanda, não é incomum quando a gente está fazendo atendimento de pré-natal a gestante às vezes dizer que não, eu fiz todas as vacinas na minha última gestação, mas eu perdi o meu cartão pré-natal, eu perdi o meu cartão de vacina. Como é que a gente lida com essa situação, né? Que a gestante afirma que foi vacinada, mas ela não tem um registro? Bom, vacina de menos faz mal, de mais não faz. Então, na dúvida, pró-réu. Se eu não tenho certeza que a gestante foi vacinada, eu vacino de novo. Eu não vou fazer mal em vacinar de novo. Mas se ela, por acaso, tiver confundido, às vezes tomou outra vacina, não foi nenhuma dessas 3 que a gente está falando, até porque a influenza é anual. Então, mesmo que ela tenha tomado em outra gestação há 3 anos atrás, ela vai ter que tomar de novo agora. A única coisa diferente é a hepatite B. Se eu tenho dúvida se ela tomou ou não, eu posso pedir a sorologia e aí eu vou saber se ela realmente tá imunizada ou não. Mas as outras, na dúvida, vacina. Na dúvida que você diz, assim, mesmo que ela diga que já tomou, mas ela não está mostrando nenhum cartão, nenhuma comprovação de que ela tomou. Isso é dúvida que você está dizendo. Então, se ela não me comprova, eu vacino de novo. Exatamente, porque se eu fizer 2 vezes a mesma vacina, não faz mal. Mas se eu deixar de fazer, ela está suscetível. Lembrando que pode estar escrito no prontuário, e a gente está olhando no prontuário do paciente, também serve como prova, né? Foi feito vacina tal, no dia tal, e ela tem uma gravidez cujo filho é menor do que 5 anos de idade, então também serve como prova de que ela vacinou. E o idoso? Tem vacina para o idoso também? Bom, a gente tem que lembrar que a antitetânica ela deve ser feita a cada 10 anos. Então, antes do idoso, o adolescente, ele também tem que fazer a vacina do antitetânica. Só antes da gente chegar no idoso, que é o fim do ciclo de vida, lembrar o adolescente. Então, na adolescência, o que a gente tem são os reforços das vacinas que já foram feitas na infância. Então, é a antitetânica a cada 10 anos e a HPV. Né, que agora esse ano de 2017 vai entrar no calendário de vacinação a vacina do HPV para os meninos também. E a gente tem que ficar atento, porque às vezes o adolescente, o que acontece? Ele perdeu o cartão de vacina. Então a gente tem que tentar ir atrás e, como o mesmo caso da gestante, na dúvida, se eu não sei se ele foi vacinado ou não, eu vacino. Claro que do cartão, do calendário, muitas das vacinas das crianças tem indicação de só fazer até 5 anos de idade, porque é a faixa etária mais prevalente. Então, depois dessa idade, tem várias vacinas que eu já não faço mais. Eu não vou fazer meningite, eu não vou fazer hemófilos influenza. Agora, o sarampo, que é sarampo, rubéola e cachumba, é importante eu fazer, né? Mesmo que tá na dúvida, não sabe se vacinou, não tem cartão, eu repito, sarampo, rubéola e cachumba. Hepatite B, o mesmo caso da gestante. A gente faz a sorologia para saber se é imunizado ou não. A antitetânica é de 10 em 10 anos e o HPV é próprio da faixa etária adolescente. Para o idoso, a gente tem que ter o mesmo pensamento da criança, né? Porque a criança ela está desenvolvendo o sistema imunológico dela, então ela está mais suscetível a determinadas doenças. O idoso também, de uma forma ao contrário, ele está
com o avançar da idade, né, o sistema imunológico dele também vai ficando mais lento, né, as respostas e algumas doenças também são mais importantes. Então, vamos relembrar as vacinas do idoso. A Fernanda já falou da antitetânica, né, que tem que ser dada. Qual é a outra? O que é que o idoso se interna muito e morre muito por qual doença infecciosa? Pneumonia. Muito bem, meninos. Então, pneumonia é uma vacina que é feita para o idoso, mas atualmente no calendário do Ministério da Saúde é feito para o idoso em condições especiais, como os idosos institucionalizados, porque eles estão lá juntos, né, confinados no mesmo ambiente, ou aqueles idosos acamados, né, que estejam com algum problema mais específico, se faz a pneumocócica. É isso? Que outra vacina para o idoso? A influenza, porque também a gripe, né, pode, porque não é para evitar a gripe, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar, né, que às vezes o idoso toma a vacina e fica gripado por algum motivo. A vacina, ela não é para evitar a gripe, mas do mesmo jeito da BCG, era para evitar as formas graves, aquelas gripes que podem evoluir para uma pneumonia, né, então é sempre indicado e a gente sempre deve recomendar a vacinação em idosos. E essa vacina não é capaz de causar a gripe. A gripe, também exatamente. Essa queixa, né? Eu tomei e fiquei gripado, como se estivesse fazendo uma associação da vacina com a causadora da gripe. E a gripe é porque está numa fase de ter muita gripe mesmo e ele ia ter de qualquer maneira com a vacina ou não. Difícil fazer as pessoas entenderem isso, mas a gente tem que saber isso. E aí eu acho que é o último ponto, né, da nossa conferência, que também é o mais importante, que são as contraindicações, indicações de adiamento e as falsas contraindicações. Essas falsas contraindicações são terríveis, né? Então, as contraindicações a gente já falou um pouquinho, né? A imunossupressão é a principal contraindicação para a vacinação, especificamente daquelas vacinas de micro-organismo vivo atenuado. E quando a gente fala de imunossupressão, eu estou falando de imunodeficiência congênita ou adquirida, né? Adquirida, como que eu posso adquirir imunossupressão? Seja pelo uso de medicamentos imunossupressores, seja pelo fato de eu estar com uma doença, uma neoplasia maligna, ou com uma doença como a SIDA, né? Porque não o HIV, mas a SIDA, a síndrome da imunodeficiência adquirida. E aí o corticoide, né, ele, em doses altas e por tempo prolongado, ele também é uma medicação imunossupressora. O que é tempo prolongado de corticoide? O tempo geralmente a gente considera 14 dias e a dose é quando é mais de 1 a 2 miligramas por quilo, né? Então, às vezes a gente faz doses altas, que é o que a gente chama de pulsoterapia, que a gente injeta de uma vez uma dose altíssima de corticoide, ou se ele tomar uma dose um pouco menor, mais por esse tempo prolongado, que é mais de 14 dias. Mas geralmente são situações onde a pessoa não vai estar em casa de bobeira, né? Uma pessoa doente que vai estar fazendo um tratamento. Então, os dois grandes grupos de contraindicação é a imunossupressão e as reações alérgicas. E aí, quando eu digo reação alérgica, eu estou falando de reação anafilática, que é aquela reação IgE mediada. Não é, ele tomou a vacina e teve febre, tomou a vacina e empolou, tomou a vacina e ficou esquisito, tomou a vacina e chorou demais, nada disso. Quando a gente está falando de reação alérgica, a gente está falando de reação IgE mediada, que é o quê? Urticária, que não é aquele raste cutâneo disseminado, não. A urticária são placas elevadas, vermelhas, né? Quem teve uma urticária nunca mais esquece, porque não é a mesma coisa. O angedema, que é aquele inchaço que dá no olho ou na boca, vocês podem olhar aí as figuras que a gente está mostrando. E o choque anafilático, né, que é o edema de glote, broncoespasmo, insuficiência respiratória e tal. E aí, como a gente já tinha falado lá no iniciozinho, quem causa essa reação anafilática não é um micro-organismo, são geralmente substâncias usadas no cultivo da vacina. E aí a principal substância é o ovo. E aí quais são as vacinas que são cultivadas no ovo? Sarampo, febre amarela e influenza. Então quem tem reação anafilática ao ovo não pode tomar nenhuma dessas 3 vacinas. E a outra reação anafilática que ele pode ter feito foi a uma dose anterior da vacina. Alguma substância que eu não sei qual é, que estava presente na vacina, e aí ele fez a reação anafilática. Então, se ele tomou uma vacina e fez a reação anafilática, na próxima dose de reforço ele já não toma mais essa vacina. Okay.
Fernanda, só a título de curiosidade, né? Porque a gente está num momento em que a gente está tendo alguns casos de febre amarela no Brasil, e as pessoas às vezes entram num alvoroço de querer fazer, né, a vacina da febre amarela, e aí eu queria que você comentasse um pouco pra gente. Tem indicação da gente determinado grupo estar fazendo essa vacina ou não? Bom, então aí vamos recordar o que a gente já falou até agora. Então, a vacina da febre amarela é uma vacina de micro-organismo vivo atenuado. E, como o professor Alain falou, a gente tem que avaliar o número necessário para tratar, para que os riscos e o custo, né, sejam inferiores aos benefícios trazidos pela vacina. Então, toda vacina de micro-organismo vivo atenuado é uma vacina que a gente tem um cuidado maior um pouquinho, porque é uma vacina que está mais passível de causar efeito colateral. E a febre amarela não é uma doença endêmica no país, é uma doença que está localizada, restrita a algumas áreas e alguns países do exterior. Então, a recomendação atual, né, tanto do Ministério da Saúde quanto da nossa Secretaria de Saúde do Estado, que já emitiu uma nota técnica por causa desse surto recente, está no material didático de vocês essa nota técnica, se vocês tiverem curiosidade de ver. Não tem indicação de fazer vacinação em massa contra a febre amarela. No Ceará. No Ceará. A vacinação ela deve ser restrita àquelas áreas de maior risco. Minas Gerais, principalmente, esse surto agora está sendo muito grande em Minas Gerais. E aí, consequentemente, os estados que fazem fronteira, nas regiões de fronteira, estão se protegendo. Mas mesmo assim, por exemplo, fronteira, São Paulo e Rio de Janeiro, não é o estado todo. Eles estão indicando fazer só naqueles municípios mais próximos da fronteira. E outras regiões que tradicionalmente tem, Mato Grosso, ali no centro-oeste e tal. Então, a gente aqui, a princípio, não precisa se preocupar com a febre amarela. Claro que se a situação mudar, aí a gente muda a recomendação, mas, por enquanto, não tem recomendação de fazer a vacina. Ok. Voltando, então, quais são as outras indicações, né? A gente já falou das contraindicações, então quais são as indicações de adiamento da vacinação? O que é adiamento? Eu não vou fazer hoje, eu vou fazer daqui a 15 dias, um mês, daqui a um tempo. Então, a principal indicação de adiamento é a febre, né? Não porque a criança que esteja com febre tome a vacina vai morrer, mas porque quem está com febre, ela está doente e aí eu posso confundir os sintomas da doença com reações adversas da vacina. Isso pode confundir todo o meio de campo do diagnóstico e do tratamento daquela criança. Então, se ela tiver com febre acima de 38,5, a gente espera uma semana, 15 dias e faz a vacina. A outra indicação de adiamento é rasgo cutâneo. Óbvio, a criança está toda empolada, está toda pintada. Ela vai tomar uma vacina e essa doença de pele se modifica, eu também posso confundir se é uma questão de efeito colateral, se não é. Então, isso também eu espero passar uma semana, 15 dias e vacino. E se ela tiver feito uso de alguma coisa que atrapalhe a minha resposta imunológica, o que é? Derivados de sangue, imunoglobulinas. Por quê? Porque ali tem anticorpos e aí isso pode prejudicar o desenvolvimento da minha imunogenicidade, né? Da imunogenicidade da vacina. Então, eu também espero, geralmente eu espero 30 dias para poder fazer. Mas acontece muito no posto de saúde, eu acho que eles vão ver isso agora na pediatria, na puericultura. A mãe chega no posto de saúde, a criança tá gripadinha, tá com a coriza, tá escorrendo o nariz, às vezes tá até com tosse, mas tá bem, tá comendo. E aí eles pegam e pedem para vir só na semana que vem. Tá certo isso? Pois é. A criança, no primeiro ano de vida, como a gente falou, ela tem vacina quase todo mês. E agora a gente vai entrar na época de chuva. As crianças vão estar todas com virose. Se eu ficar adiando a vacina por causa de coriza, tosse, resfriado, eu vou atrasar e muito o calendário da criança, porque às vezes é difícil eu conseguir um período que a criança não esteja com o nariz escorrendo. Então essas são as famosas falsas contraindicações para vacinação, que atrapalham o meio de campo, prejudicam a criança e não tem benefício nenhum, porque o fato dela estar resfriada não vai interferir em nada com a vacina. Então as principais falsas contraindicações, o resfriado, nariz escorrendo e tosse de longe, é uma falsa contraindicação. E a febre, eu disse lá que a febre é uma indicação de adiamento. O que é que eu considero febre? Se nas últimas 24 horas a criança teve febre. Ele teve febre há 3 dias atrás, ele não está mais com febre, pode vacinar. Outras falsas contraindicações: desnutrição,
né? Desnutrição não é contraindicação. A única contraindicação pelo peso é o da BCG lá no nascimento, que eu só vou vacinar acima de 2 quilos. Mas de resto, depois eu vacino de qualquer jeito. Uso de corticoide em dose não imunossupressora. Às vezes a criança está usando uma pomada de corticoide, um corticoide no nariz, e aí não querem vacinar. Como a gente falou, é dose alta, pela boca ou injetável e por tempo prolongado que contraindica, né? Corticoide tópico não contraindica. Alergia. Primeiro, substância, ovo. Segundo, dose anterior da vacina. E reação anafilática. Então, ele comeu o ovo e teve diarreia, não é contraindicação. Ele tem alergia à proteína do leite de vaca, não é contraindicação. Ele fica todo pintadinho, aquelas rachas, né, maculopapular, não é contraindicação. E qualquer outra alergia, qualquer coisa que seja, não é contraindicação. E outras coisas, como históricos familiares, não interessam aqui para vacina. O irmão dele teve alergia quando tomou a vacina. Não interessa. A gente está falando dele, não do irmão dele. Então, vacina de qualquer jeito. E o fato da criança estar internado. O ideal é que se ele está internado, na hora que ele saísse da internação, ele fosse vacinado. Porque aí a gente não deixava... porque uma coisa muito importante quando a gente fala de vacina é a perda da oportunidade. Então, toda vez que a criança entra na unidade de saúde, eu tenho obrigação moral de olhar o cartão dela e ver se ela está atrasada. Porque se ele estiver atrasado, eu atualizo o cartão. A gente não pode deixar a criança ficar com o cartão atrasado. O sarampo entrou porque a nossa cobertura vacinal baixou. Como todo mundo esqueceu de como é que era quando tinha a epidemia de sarampo antigamente... vai relaxando, não tomou, não tem problema, toma daqui a um mês, aí daqui a um mês a mãe tá desempregada e não pode levar, e aí vai passando e o calendário fica atrasado. Então a gente não pode deixar passar. A criança passou do outro lado da rua, da unidade de saúde, eu vou lá e cato ela para olhar o cartão para ver se ele não tá em dia. Então vai cair na prova assim, o cartão da criança, todo mundo tem que saber ler o cartão da criança e saber se está em dia ou não, né? Então isso é uma coisa que vocês têm que se debruçar quando forem na unidade de saúde, de olhar o cartão. Eu acho que era isso, né, que a gente tinha para falar sobre vacina. Conseguimos cobrir todos os objetivos de aprendizagem. Sim, conhecer as vacinas de utilização clínica, a gente já viu, né? Já viu as indicações, tanto na gestante, no recém-nascido, no lactente, pré-escolares, escolares, adolescentes e idosos. A professora Fernanda falou muito bem disso, né? Entendemos como é o mecanismo de ação das vacinas, entendemos as contraindicações, os efeitos adversos e as falsas contraindicações e o calendário oficial de vacina do Ministério, que a gente viu que a gente precisa saber, mas não precisa decorar, porque ele muda sempre. Então, quando a gente estiver trabalhando, a gente sempre vai ter disponível esse calendário ao nosso alcance.